Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, diante do celular ou do computador. Mais um compromisso semanal, programa Luz da Vida no pôr do sol do primeiro dia da semana, para durante 30 minutos refletirmos sobre assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida continua a abordar o magnífico tema Os Salmos na Nossa Vida. Ainda estamos na parte introdutória, uma visão geral sobre o Saltério, esse que é o livro de oração por excelência dos judeus e também dos cristãos. Para nós, a importância dos Salmos é uma: Jesus Cristo que rezou os Salmos, Jesus Cristo que refletiu os Salmos, Jesus Cristo que durante sua vida pública fez alusão aos Salmos. E hoje nós vamos ver um desses salmos citados por Nosso Senhor, um dos oráculos messiânicos, o Salmo 109. Jesus que na cruz recitou 2 salmos, o Salmo 21 e o Salmo 30. Jesus morreu agonizando, recitando os salmos antes de morrer. Vamos continuar a nossa introdução aos salmos, desta vez continuando aquilo que dissemos no encontro anterior. Os salmos podem ser agrupados de diversas formas. Por época, o que é muito difícil colocar os salmos, porque dificilmente sabemos com exatidão a maioria dos salmos quais foram os seus autores e quando foram recitados. Sabemos que Davi redigiu vários salmos, então dá para precisar não somente o autor, mas também a data, mas outros salmos não. Mas por assuntos, os autores costumam agrupar os salmos em 10 categorias. Vamos recordar quais são? Súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. Já abordamos um por um até os salmos que exaltam a Deus, louvores à realeza de Deus. Agora nós vamos continuar falando de uma categoria toda especial de salmos, os oráculos messiânicos. Por que eles se chamam assim? Vem de Messias. São profecias, sim, não é inexato nem é errado dizer que alguns salmos são proféticos, porque um livro profético é aquele que anuncia algo que está para vir. Ora, mas os salmos contêm algumas profecias a respeito do Messias. Por isso é próprio chamá-los de oráculos ou profecias messiânicas, porque tem como pano de fundo, tem como figura última que ele anuncia o Messias, que os judeus ainda esperam a sua primeira vinda, e nós professamos que o Messias já veio e é Jesus, e ele virá uma segunda vez. De que tratam os oráculos messiânicos? Qual é a temática dos oráculos messiânicos? Primeiro, o rei Davi e a sua descendência, a qual foi prometido o Messias. Ou seja, lá atrás, na velhice e quase agonia do velho Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, ele reúne todos os seus filhos e, para cada um deles, ele diz uma palavra. E essas palavras são carregadas de significado para eles e para o futuro deles, para a descendência deles. Para Judá, estamos em Gênesis, capítulo 49, ele dirige uma profecia que o cetro não sairia da mão dele e que todos os seus filhos se reclinariam sobre ele e que a descendência dele, ela reinaria para sempre. Jesus é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá foi a tribo da qual vieram todos os reis de Israel, os reis de Judá, cujo mais importante foi o rei Davi. O primeiro rei de Judá foi Saul, que caiu em desgraça, e depois o segundo rei, Davi, depois o seu filho Salomão, e assim por diante.
até que o último rei de Judá morreu, Sedecias, quando Nabucodonosor invadiu o reino do sul, e ele, depois que seus filhos foram mortos na frente dele e os seus olhos foram furados, ele foi levado para o cativeiro de Babilônia e morreu lá. Os reis de Israel desapareceram. Estamos aí por volta do ano 580, 570, mais ou menos, a morte de Sedecias, não sabemos exatamente o ano. Pouco tempo depois que ele chegou em Babilônia. E aí, 500 e tantos anos depois, vem Jesus, o leão da tribo de Judá. Aquele que a Escritura diz, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós professamos que as profecias, os oráculos a respeito do Messias, os que tocam diretamente a Davi, se cumpriram em Davi. Mas como a palavra de Deus sempre tem uma dimensão de futuro, o que os oráculos que tratam de Davi, o elogio que os salmos fazem a Davi, aplicam-se em cheio para nosso Senhor. Outros salmos são messiânicos sem citar o rei Davi, mas apenas falando dele indiretamente. Então, os oráculos messiânicos, eles têm por tema o rei Davi e sua descendência, por exemplo, o Salmo 88, são orações ou do próprio rei, ou em favor do rei, ou em louvor do rei e dos seus feitos. Então, a figura central é o rei. O rei do tempo em que o Salmo foi redigido, os reis dos tempos posteriores, mas por ser palavra de Deus, e esse rei, ou essa figura, numa época em que Israel não tem mais rei, de Sedecias em diante, esses salmos cairiam por terra? Não. Os cristãos vão enxergar nesses salmos que exaltam a figura do rei, aquele que haveria de reinar. O arcanjo Gabriel disse isso a Maria Santíssima, e ele vai reinar sobre Israel, e o seu reino não terá fim. Portanto, são oráculos que tocam de alguma forma, a figura do Messias. Exemplos de orações do próprio rei. O Salmo 117, o Salmo 100, o Salmo 143. Oração em favor do rei. O Salmo 119, o Salmo 19, o Salmo 20, o Salmo 71, o Salmo 2, o Salmo 44 e o Salmo 109, que é este que nós vamos recitar agora todo ele, por uma razão simples. Jesus citou esse salmo no capítulo 22, versículo 44, na disputa com os fariseus, que querem saber a procedência do Messias. Qual é a relação entre o Messias e as profecias? Então, vamos agora a um desses salmos messiânicos, a um desses oráculos messiânicos. Na Bíblia Ave Maria, o título do Salmo 109 é muito sugestivo: o Messias, Rei e Sacerdote. O versículo 4 do Salmo 109 é o que nos interessa, mas na disputa com os fariseus, Jesus vai citar o versículo 1. Depois você confira, por favor, Jesus citando literalmente esse salmo na disputa com os seus opositores. Com a palavra, todo o Salmo 109. Salmo de Davi. Eis o oráculo do Senhor que se dirige a meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça teus inimigos o escabelo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião teu cetro poderoso, dominarás, disse ele, até no meio de teus inimigos. No dia de teu nascimento já possuís a realeza no esplendor da santidade. Semelhante ao orvalho, eu te gerei antes da aurora. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele destruirá os reis no dia de sua cólera. Julgará os povos pagãos. Empilhará cadáveres por toda a terra e esmagarás cabeças.
beberá da torrente no caminho, por isso erguerá a sua fronte. Bem, nós sabemos a famosa disputa de Jesus com os seus opositores em Mateus capítulo 22, versículos de 41 a 46. Jesus, digamos assim, cala a boca dos seus adversários, citando o versículo 1 desse salmo. Leio para vocês, Mateus 22, de 41 a 46. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Ou seja, Jesus aqui faz a leitura devida do versículo 1 desse oráculo messiânico e diz, para provar que o Messias é Deus, que a frase, o Senhor disse a meu Senhor, é Deus Pai dirigindo isso a Deus Filho. Senta-te à minha direita. O que nós professamos no credo? Ele subiu ao céu, onde está sentado? Onde ele está sentado? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus faz essa pergunta simples. Se Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ou seja, como é que o pai pode chamar o filho de Senhor? Ou seja, aqui Davi faz as vezes de Deus Pai, aqui é Deus Pai que está falando a respeito de Deus Filho. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos meus pés. Como foi Jesus que citou esse salmo? Nós temos Jesus interpretando o salmo a seu respeito. Então, esse é um dos salmos messiânicos, dos oráculos messiânicos, por excelência, por antonomasia. Mas atenção, não é o único, não. Aqueles todos que eu citei aqui, cujo autor é Davi. Davi fala de si, Davi fala do Messias. Então é preciso ver quando a profecia se cumpre pontualmente, este rei, o rei Davi, aquele outro rei que já morreu, mas todos esses salmos que falam do rei cumprem-se plenamente na figura do Messias, que é Jesus. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, a gente retoma esse fascinante argumento. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, ainda se debruçando nos seus introdutórios sobre o fascinante tema dos salmos na nossa vida, o Saltério, o livro por excelência de oração dos judeus. Em termos de oração, o mais importante do Antigo Testamento, também para nós cristãos, porque Jesus rezou os salmos, porque Jesus pronunciou os salmos em várias de suas pregações, porque os salmos foram recitados por Jesus no Calvário, pelo menos o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo 30, em tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, a referência para nós do Saltério é incomparável. O livro de oração por excelência dos cristãos. No primeiro bloco, nós tratamos dos oráculos messiânicos, que são uma categoria de salmos, categoria essa que tem como tema a figura do rei Davi ou a sua descendência e, sem dúvida alguma, o pano de fundo sempre a figura do Messias. Estamos ainda a destrinchar aquela distinção por assuntos, os salmos colocados por boa parte dos exegetas em 10 categorias. Quais são elas? Vamos recordar: súplicas,
lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. Agora nós vamos tratar dos cânticos de Sião. Estamos já na 9ª categoria, a penúltima. Como entender os salmos qualificados como cânticos de Sião ou Sião? Sião é um monte. O monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém. Lá também existe outro monte, próximo ao Monte Sião, que é o Monte Moriá. Monte Moriá e Monte Sião estão bem perto. Há quem defenda que, na verdade, é um único monte. Mas a geografia da cidade consegue olhar mais ou menos alguma distinção, mas eles estão bem próximos um do outro. Há quem defenda que seja um monte só. Aquele monte para o qual Abraão levou o seu filho Isaque para sacrificá-lo a pedido de Deus. Só que na hora Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Foi para provar a fé de Abraão e ele se saiu muito bem nessa prova e foi muito recompensado por causa desta fidelidade, desta obediência a Deus. Pois bem, lá atrás, 1800 anos antes de Cristo, nós temos o Monte Moriá, onde não tinha a cidade de Jerusalém, era apenas um monte mesmo, um monte, com selva, e Abraão foi para lá. Depois, esse monte passa a se chamar de Sion, ou Monte Sião. Então, a cidade de Jerusalém, que era uma fortaleza dos jebuseus, antes de Davi transformá-la na cidadela de Davi, a capital de Israel, do povo hebreu, quando tomou posse da terra prometida, era uma fortaleza dos jebuseus. Com Davi, se torna a cidade do rei, se torna a cidade sagrada, se torna o centro político e também religioso das 12 tribos de Israel. Essa cidade ela tem uma relação profunda também com o Messias. Então, é mais do que compreensível que dentre os 150 salmos, vários tenham sido redigidos para elogiar a Cidade Santa, para louvar a Cidade Santa, juntamente com aspectos históricos e também geográficos da mesma. E onde está a Cidade Santa, é óbvio que a figura do Messias tem uma intrínseca relação com ela. Portanto, esses salmos, esses cânticos de Sião, fazem geralmente alusão à figura do Messias que foi prometido para Sião. Cito alguns desses salmos. É lógico, você já deve imaginar qual é o salmo que Dom José escolheu para ilustrar, para colocar aqui na nossa tela. O salmo que elogia a cidade de Jerusalém, talvez o mais famoso, o Salmo 121. Mas eu começo citando, exemplificando, os cânticos de Sião, ou seja, os salmos onde a temática principal é a cidade de Jerusalém, belíssima cidade, com suas muralhas, com seus palácios, de uma história carregada de glórias, de bênçãos, dos favores de Deus, a cidade onde Deus se revelou tantas vezes, onde Ele falou tantas vezes por meio dos profetas, onde sua glória se manifestou no Templo de Salomão e nos séculos seguintes, e principalmente para nós, porque é a cidade onde Jesus pregou. Jesus colocou os pés nela, Jesus pregou diversas vezes, Jesus entrou no templo, muitos dos seus milagres ele operou naquela cidade e principalmente ele morreu lá. Ele foi sepultado lá, ele ressuscitou ao 3º dia lá, ele subiu ao céu, onde se assentou à direita do Pai, ele subiu ao céu de lá. É óbvio que essa cidade tem uma importância crucial para todos nós. Inclusive, o Apocalipse descreve a felicidade sem fim, a glória eterna, a habitação de Deus, a morada de Deus de Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 21. Ela que desce do céu ornada para ser desposada pelo esposo, que é o cordeiro imolado, enfim. Então, aqui estão alguns
cânticos de Sião, alguns salmos que elogiam a cidade, glorificam, dignificam a cidade de Jerusalém. O Salmo 23, o Salmo 45, o Salmo 75, o Salmo 83. Mas, com toda certeza, esses são alguns, não todos, mas com toda certeza, o Salmo mais conhecido, o Salmo dos peregrinos. Todos os judeus que não residiam em Jerusalém, que tinham a obrigação de se dirigir à Cidade Santa, quando eles cantavam sempre, mas quando se aproximavam da Cidade Santa, começavam a cantar este salmo. Com a palavra, o Salmo 121, o Salmo dos peregrinos, o canto das peregrinações, o salmo que todo judeu cantava quando chegava em Jerusalém. Canto das peregrinações, de Davi. Que alegria quando me vieram dizer: vamos subir à casa do Senhor. Eis que nossos pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos de justiça, os assentos da casa de Davi. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros e a tranquilidade em teus palácios. Por amor de meus irmãos e de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, pedirei para ti a felicidade. Curiosamente, nós temos um salmo que brotou dos lábios de Jesus, sim, porque Jesus também é autor de salmos, porque Ele é Deus e Ele cria os salmos a hora que Ele quer. Jesus não está atrelado aos 150 salmos, que todos foram inspirados por Ele, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Quem pode dizer qual foi o salmo que saiu dos lábios de Jesus no Jardim das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém e chorando, portanto, um salmo de lamento? Quem pode dizer qual foi o salmo de lamentação que Jesus fez sobre Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e persegues os enviados. Tantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mais para frente, Jesus vai dizer sobre Jerusalém: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. É muito triste esse momento. Jesus, que teve em Jerusalém uma referência tão grande do seu ministério, ali ele fez tantos prodígios, ali tantos discursos belíssimos de Nosso Senhor, e foi rejeitado por aquela população, ou pelo menos parte dela, que vociferou contra Nosso Senhor: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás e matem este homem. Muito triste, muito doloroso. Por outro lado, Jesus nunca deixou de amar a sua terra. Perdoai-lhes, ó Pai, eles não sabem o que fazem. E dizendo isso, entregou o seu Espírito. Isso aconteceu em Jerusalém. Jesus poderia ser crucificado em qualquer cidade, preferiu Jerusalém. Jesus poderia ter o seu desenlace em qualquer lugar da Galileia, da Samaria, da Judéia, menos Jerusalém, mas quis morrer em Jerusalém. Aliás, nesses 2 minutos que nos faltam para encerrar o nosso programa, estamos gravando aqui no ano 2023 e o que está acontecendo exatamente lá na cidade de Jerusalém e na Terra Santa, entre irmãos de Abraão, filhos de Abraão, irmãos em Abraão, filhos de Abraão, é algo extremamente doloroso. Por isso, reine a paz em teus muros e a tranquilidade em teus palácios.
pedi vós todos a paz para Jerusalém. Esse Salmo 121, que provavelmente Jesus, como peregrino com Nossa Senhora e São José, eles que foram aos 12, quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles chegaram em peregrinação, certamente recitaram esse salmo, como esse salmo é atual e como precisamos dobrar os nossos joelhos pedindo a paz para aquela cidade, cuja etimologia, você sabe o que significa Jerusalém? Cidade da paz. Não é uma ironia? Para nós, o Salmo 121 é um convite para rezarmos pela Terra Santa. Não vou citar quais são os filhos de Abraão, são todos da mesma família. Nós também cristãos temos em Abraão o Pai. Portanto, nós cristãos não estamos nem de um lado nem do outro, estamos do lado da paz. Essa paz do Salmo 121, pedi vós todos a paz para Jerusalém. Por amor de meus irmãos e de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, pedirei para ti a felicidade. Deus te abençoe, Jerusalém, cidade santa. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado conosco. Desejo a você uma semana abençoada e o convite para no próximo domingo estar conosco novamente. Um grande abraço.